Pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. A gente vai apresentar agora o nosso trabalho do PIC. Nós somos alunos do segundo período de matemática. Esse trabalho é composto por Diego Anderson Batista, Jaqueline Freitas Freire, eu, Josimar Laércio Ferreira, Karine de Fátima Maioline Souza, Rosa Maria Caprone Teodoro. O nosso tema que nós vamos abordar agora vai ser sobre o Albert Einstein, o grande gênio da física. A gente vai fazer um levantamento, assim, uma pesquisa sobre a vida dele, uma análise da vida, que ele foi um alemão que se interessou por física desde quando ele era pequeno, desde a sua infância. Em seu caminho de estudioso pesquisador, ele sempre cruzou com coisas que ele não se sentia satisfeito. Ele era muito curioso. E ele buscava o tempo todo respostas para o que ele achava que não tinha explicação. E ele tentava desvendar o universo, desvendar as coisas que ele via que era um obstáculo para ele. Então ele era muito curioso nisso. Por isso ele foi um grande gênio que conseguiu muitas descobertas. E até hoje ele tem um grande papel na história da física, da matemática, da ciência. Ele fez descobertas que são incríveis, nas quais até hoje a gente usa. E além dele ser um ponto de referência para outros estudos e para outras descobertas que foram feitas após ele ter feito tudo que ele fez de bom para a gente. Então a gente vai mostrar a história dele, que foi um grande homem, um grande gênio, um grande pesquisador, e os estudos da física que se tornaram pontos referenciais para o entendimento do mundo e do universo. O nosso trabalho ele ficou organizado da seguinte forma: a gente vai iniciar fazendo uma biografia da vida dele, da história do Albert Einstein. Em seguida, a gente vai falar sobre as principais contribuições para a nossa vida, para a atualidade. E logo além, a gente vai falar dessas descobertas aplicadas no nosso cotidiano. E finalmente, a gente vai concluir o trabalho e mostrar as referências que foram usadas para a gente realizar. Então, o primeiro tópico a gente vai falar no desenvolvimento do desconhecimento ao estrelato. Então ele nasceu, o Albert Einstein, dia 14 de março de 1879, na Alemanha. Aos 9 anos ele ingressou na instituição de ensino chamada Leopold-Gymnasium, que é o local onde os alunos se interessam por geometria e álgebra, matérias nas quais ele progrediu rapidamente. Aos 12 anos ele já era um gênio da matemática e por ele ser um gênio muito curioso, ele já era um problema grande para seus professores. Porque as perguntas que ele fazia, ele não conseguiu responder. Ele perguntava, ele nunca se interessou muito em ficar em sala de aula para aprender o básico, aquelas matérias, mas ele queria sempre o que era diferente. Então, a maioria das perguntas que ele fazia, os professores não conseguiam responder. E isso deixava os professores, de certa forma, encabulados. Aos 16 anos, ele abandona a religião judaica e liberta de todo tipo de dogma e imposição ideológica. Ele graduou-se no Instituto Politécnico de Zurique aos 21 anos, e os primeiros esboços sobre a teoria da relatividade, que é a grande chave para o sucesso dele, foi publicado em 1905. Ele começou a trabalhar como professor da Universidade de Zurique em 1909, e o desenvolvimento total da sua grande teoria, que é a teoria da relatividade, foi completo em 1915. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1921, que foi também uma grande alavancada na vida dele, na carreira dele, do grande gênio. Boa noite, eu sou a aluna Jaqueline e vou falar das principais contribuições do Albert Einstein para o mundo. Ele entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Ele estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou a equação que é a mais famosa do mundo, que é E igual a m vezes c ao quadrado, onde o E é energia, o m massa e o c é velocidade da luz. Então a fórmula vai ficar energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ele também desenvolveu a relatividade restrita. E nela, ela está baseada em dois postulados. O primeiro é que todas as leis da física assumem a mesma forma em todos os referenciais inerciais. E o segundo é que em qualquer referencial inercial, a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma,
seja emitida por um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ele também desenvolveu a relatividade geral, onde ele procura avaliar o que acontece em referenciais não inerciais, que possuem aceleração. Outro desenvolvimento dele foi o efeito fotoelétrico, onde ele constatou que a luz não era uma onda contínua, como se pensava antigamente, mas eram pequenos conjuntos de fótons que estimulavam certos metais a liberar elétrons, gerando energia. Esse princípio foi usado como base para tecnologias modernas. Ele também desenvolveu a fissão nuclear, que é a fórmula mais famosa da física e é fruto de uma das teorias do cientista, em que ele propôs uma relação entre massa e energia. O princípio pode ser usado tanto para gente. Agora eu vou falar de algumas contribuições dele que hoje utilizamos no nosso dia a dia. Uma delas é o detector fotoelétrico, que faz atuar a abertura da porta ou acender a luz. Essa teoria, esse efeito baseia-se no fenômeno fotoelétrico que Einstein corretamente interpretou. Outra coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia são os lasers, que gravam e leem CD e DVD, são uma invenção baseada numa descoberta teórica de Einstein, cuja utilidade passou há muito tempo despercebida. Então, antigamente, demorou muito tempo para a gente perceber isso. Outra coisa é o GPS, que é um instrumento muito comum na atualidade e utiliza mecanismos advindos da relatividade para determinar com alta precisão a posição na Terra. Boa noite, meu nome é Karine. Vou concluir o trabalho. De acordo com o trabalho realizado, a equipe chegou ao seguinte resultado, que Einstein realmente foi um grande gênio e deixou grandes legados, dois deles mais importantes, nos quais expõe a teoria especial da relatividade, tornam Einstein o maior gênio da ciência. Segundo ele, o tempo e o espaço não são categorias absolutas, como se imaginava até então, mas depende da posição e da velocidade que se encontra o observador. Daí o nome relatividade. Uma das consequências da relatividade é que, quanto mais rápido um corpo se move, mais lenta é a passagem do tempo para ele. A relatividade mostra também que, à medida que um corpo se aproxima da velocidade da luz, seu tamanho diminui e sua massa aumenta. Com a sua famosa fórmula, que a energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Einstein revelou a assustadora energia que se esconde no interior de um átomo. A prova veio em 1945 com a explosão da bomba atômica, a partir de uma pequena quantidade de urânio. Einstein continuou estudando e, em 1915, completou suas descobertas anteriores com a teoria da relatividade geral. Ela mostra que, no espaço, a trajetória da luz acaba sendo distorcida e alimenta a força que a gravidade exercita por dois corpos massivos, como as estrelas e os planetas. E assim, a conquista científica de Einstein se torna a mais importante do século XX, deixando esse legado para os nossos pesquisadores cientistas do futuro. E concluindo o trabalho, a gente conclui que realmente o conhecimento científico não permanece igual ao longo dos anos. O que é considerado verdade hoje pode não ser no futuro. Há 6 séculos pensava-se que a Terra era o centro do universo. Hoje sabemos que ela não é sequer o centro do sistema solar. A teoria da relatividade de Einstein mudou as bases da física, alterando conceitos tão fundamentais como o tempo e o espaço. O cientista que parecia ser tão pouco convencional, ficou conhecido em todo o mundo por sua fotografia, que aparecia com a cabeleira desgrenhada, mostrando a língua.
Foi, ao mesmo tempo, um dos pilares da física. Um homem tão importante quanto Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton. Rompeu paradigmas, como ainda jovem e desconhecido. Um mero funcionário de um escritório de patentes na Suíça. Estudante recém-formado, de forma não muito brilhante. O ano em que publicou a teoria da relatividade, que foi histórico pela audácia do seu pensamento, foi incompreendido inicialmente, mas depois se expôs vitorioso. Acumulou honrarias e realizações. Até hoje, sendo sua teoria seguido à risca. Um orgulho para a espécie humana. Esse trabalho ele foi baseado nas seguintes referências que são citadas aqui. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o desenvolvimento desse trabalho, a nossa gravação aqui. Esse trabalho foi muito importante para nós da equipe, que nós fazemos matemática, né? Então, nada como estudar o Albert Einstein, que foi um grande gênio. Então, foi de grande valia para todos nós aprendemos muito com essa pesquisa. Então, todos nós da equipe agradecemos todos pela atenção. Muito obrigado.